Prezados irmãos, boa noite a todos. Pedimos aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Gostaríamos de lembrar que temos livros para doação ali na última poltrona, próxima à porta. Aqueles que quiserem podem escolher algum livro ali e levar para casa. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Deus, guia-nos por entre as trevas, ilumina nosso caminho, dá-nos forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-nos para que não nos julguemos nem pior nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça nos faça injusto. Que as gratidões não nos tornem ingratos. Que nenhuma maldade que venhamos receber nos faça mal. Que possamos, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-nos a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-nos a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó meu Deus, que sejamos felizes, servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade de outros. Faze de nossa vida um luminoso reflexo de sua luz. Obrigado, meu Deus, e assim seja. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Zenaide. Que assim Que seja. Deus abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Vou ficar mais para cá. É sempre um prazer renovado voltar aqui para falar com vocês. E para falar mais também comigo. Que eu, às vezes, preciso muito mais do que vocês. Né? Ninguém é perfeito. E tudo que eu disser aqui sempre vai ser mais para mim do que para vocês. Vocês estão buscando o caminho da luz, assim como eu busco o caminho da luz. Hoje a gente vai falar sobre egoísmo e orgulho. Na medida certa, egoísmo e orgulho é bom, que Deus criou, né? A conservação, o sentimento de conservação. Mas primeiro nós vamos começar com uma historinha. Depois, no final, tem um vídeo que eu gostaria assim, que vocês prestassem bem atenção para fechar esse tema de egoísmo e orgulho. O que é um egoísta? O egoísmo? O que é o orgulho? Né? Vamos falar primeiro do egoísmo. Tinha uma senhora caída na rua. Cruzou um rapaz. Correndo, apressado, em desespero, olhou para aquela senhora e foi embora, não ajudou. Porque ele tinha uma entrevista de emprego, ele não podia perder um minuto para ajudar aquela senhora a levantar. Foi embora. Então, um exemplo clássico de egoísmo, né? Ele só pensou nele. Então, ele não poderia perder essa entrevista. E o que vocês acham disso? Quem de vocês, não precisa responder nada, só pense, quem de vocês pararia e ajudaria alguém na rua antes de qualquer coisa do dia começar? Quem de vocês pararia e ajudaria? Né? Com certeza, quase todos ou todos aqui fariam isso, tenho certeza.
Então, o egoísmo e o orgulho, segundo Jesus, é o pai de todos os males da humanidade. São o pai, eles, por causa disso, eles conseguem destruir o bem. Qualquer lugar que esteja fazendo bem será destruído por causa do mal. Ou pelo menos tentam. Tentar, eles tentam. Então, esse egoísmo e o orgulho são chagas destruidoras da humanidade e devem desaparecer da Terra em breve. Haverá momentos criados por Deus e por Jesus que vai fazer com que isso saia, esse sentimento grotesco, ruim, saia da Terra. Esse egoísmo e o orgulho também deve ser o alvo de todos os crentes que estão aqui nesse momento. Todos acreditam em Deus. Então a gente fala crentes. Um alvo de força, de coragem. Eu vou me orientar pelo bem, pela luz, por Jesus. Então, os crentes que estão aqui certamente se corrigem para não fazer o mal para ninguém, não pensar o mal. Falo de coragem porque é mais fácil corrigir os outros do que corrigir a gente. Só que tem um detalhe: ninguém tem o direito de dar lição de moral. Não é isso que eu estou fazendo aqui, não. Estou só esclarecendo. Tá? Não resolve nada eu passar meia hora falando sobre isso, querendo que alguém saia daqui transformado. Não vai. Se alguém tiver isso no coração, não vai sair hoje transformado, mas daqui a um tempo ele vai mudar o seu coração, a sua alma, o seu pensamento. Tá? E o orgulho? Orgulho nós temos dois tipos, aquele positivo e o negativo. Orgulho positivo, quando você passa a vida trabalhando, lutando e vê um filho formado no fim da história. É um orgulho para os pais. Isso é positivo, mas é uma coisa boa. E o orgulho negativo? Por exemplo, dentro de uma casa, tem uma família inteira, tá? Quando eles resolvem discutir, alguém diz, hoje eu quero falar sobre o nosso relacionamento. E a maioria levanta e sai e deixa um só falando sozinho. E isso é um orgulho errado, do mal, negativo. Tá? Porque aquele que levanta e sai está se achando muito poderoso. Não permite que alguém fale mais alto do que ele ou ela. Então, está bem reconhecido que a maioria das misérias humanas tem sua fonte no egoísmo e no orgulho. Desde que cada um só pensa em si. Eu só penso em mim. Então, eu vou fazer as coisas de acordo com o que eu acho certo. Pensar em mim, mais eu e eu mais eu. Não tem outra pessoa. Eu sou egoísta, eu vou só pensar em mim. E as coisas que eu quero para mim, eu vou fazer de qualquer maneira. Vou fazer de uma maneira tal que eu posso pisar por cima de alguém e não tá nem aí. Tá? E o sacrifício. Ele sacrifica qualquer coisa para chegar aonde deseja. Uma vez, uma senhora, uma jovem ainda, muito jovem, tinha o quê?
uns 20 e poucos anos, foi trabalhar numa escola. E nessa escola tinha uma diretora assim, maravilhosa. Queria construir, aumentar a escola, né, fazer com que tudo assim, os alunos desse lugar queriam ver, queriam que a professora fizesse, que a diretora fizesse várias e várias coisas, inclusive um campo de futebol, tudo para eles se divertirem. Lá pelas tantas, a professora diretora descobriu que aquela professora que estava ali naquele lugar tinha a intenção de ficar morando no lugar para poder ficar mais fácil para não ter que viajar. Aí acendeu uma luz aqui, ou lampião, ou lamparina, sei lá o que acendeu. Acendeu alguma coisa na cabeça dela, pensando, se eu quero me aposentar com esse dinheiro que a direção ganha, eu tenho que correr com essa professora daqui, eu não posso deixá-la aqui. E aí ela começou a mover fofoca em cima de fofoca. E a professora se apavorou. Mas por que eu vou ficar aqui se estou sendo flechada o tempo todo, né? Eu fui testemunha dessa história, por isso que eu estou contando. Só não vou contar quem nem onde, porque então você faz isso. Aí ela fez tanto fez, que a professora pediu para sair. E não foi morar naquele lugar. Então, o que ela fez? Ela quase destruiu a carreira de uma outra colega por puro egoísmo e orgulho para ficar com dinheiro na hora da aposentadoria. E que o dinheiro não era muito na época, como hoje não leva. Hoje o professor nenhum leva, né? Antigamente levava, mas agora não. E ela conseguiu quase destruir essa pessoa por causa do egoísmo e do orgulho. Foi muito triste. Então, essas coisas acontecem tanto na ordem material como na ordem moral. Alguém pode te destruir moralmente, fazendo conversa por Facebook, por WhatsApp, por Messenger. E aí tu não sabe mais o que fazer se alguém começa a te destruir. Se tu não foi capaz, tu não fez aqui o que estão dizendo, e aí, como é que fica? Você fica sujo diante de tantas pessoas que ficam pensando, mas será que isso é verdade? Mas eu prefiro acreditar que o povo fala é a voz de Deus. Não, nem sempre é a voz de Deus, tá? Às vezes é uma conversa tão indigna que Deus jamais estaria no meio disso. Então, na ordem moral e material, daí todos os confrontos sociais, as brigas, as lutas, os conflitos, as guerras, tudo isso acontece por orgulho. Lá diz alguém de um outro país assim, eu vou provocar o Brasil para uma guerra. Aí provoca, o Brasil não tem experiência de guerra, daí vai, o que acontece? Perde a guerra, perde gente inocente morrendo naquela guerra. Por orgulho de alguns, né? Por egoísmo de alguns que vão... Vai sair o nome no jornal, o fulano ganhou a guerra lá do Brasil. Que bom, né? O egoísmo e o orgulho matando gente. Então, o egoísmo tem sua fonte no orgulho e vice-versa. Quem é orgulhoso é egoísta. Quem é egoísta é orgulhoso. E essa exaltação de personalidade que o homem considera crendo-se o mais importante, tem uns que se acham os mais importantes, se tu falar em Deus, e dizer, que Deus? Não existe Deus. Vamos fazer orações que o fulano vai melhorar com orações. Mas que orações? Não ajuda em nada orações.
Ah, vamos lá no centro espírita. Não, mas não vai lá, não resolve nada, né? Pensa nisso. Então, tem uns que são assim, e ainda se acham milindre se alguma coisa falam, entre aspas, não dessas pessoas, mas eles acham, estão falando de mim. Que ele acha que ele é superior, ninguém pode falar mal, ninguém pode falar de bem também, ninguém pode falar qualquer coisa. Mas também tem gente assim maravilhosa. O pessoal daqui que vem aqui, tem pessoas que recebem o seu salário por mês, carrega no carro 4, 5 ou mais cesta básica e traz para cá para serem doadas. Gente de coração enorme, né? Puro diamante. Que Deus olha e diz, esse merece, esse é meu filho de verdade. Então, todos esses instintos foram criados por Deus. Como assim? Sim, Deus, o sentimento de conservação, o instinto de conservação. Mas o homem exagera. Em vez de ser um ego assim, que pode transformar vidas e ajudar, é um egoísmo que arrasa todo mundo, tá? Então, esses dons foram criados por Deus e destruídos pelo homem por causa do livre-arbítrio. Livre-arbítrio? O que é isso? É a liberdade que você tem de agir, né? Que nós temos de agir. Livre-arbítrio é quando eu, antes de nascer, eu escolhi o que eu quero ser. É exercido muito mais no mundo espiritual do que aqui. Deus criou o homem simples e ignorante. Quem entortou tudo as leis foram os homens, aqueles orgulhosos e egoístas. Os homens querem ser felizes. Como que ele vai ser feliz? Sendo benevolente, fazendo bem sem olhar a quem, sendo indulgente, perdoar, porque o perdão é necessário. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. E condescendente, recíproco entre todos, uma ajuda entre todos. O mundo daqui para frente vai mudar e vai ter mais gente se unindo para um coletivo do que individual. Vamos começar, vamos dar as mãos, fazer uma corrente de mãos dadas para ser mais feliz. Caridade e fraternidade é a palavra, né? Essa caridade e fraternidade é o que vai ter daqui para frente mais e mais, até que a terra inteira vai mudar. O egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Estarão sempre aqui, se nós não começarmos a melhorar essa gente, ajudar eles a melhorar. Destruidores de todas as instituições generosas, né? Nem vocês podem ver, são poucas instituições generosas que tem, né? São bem poucas. Enquanto eles reinarem, esse sistema social vai continuar assim, desabando. A reencarnação. Gente, a reencarnação traz para nós algo assim maravilhoso. Hoje tu é rico, tu desencarna, tu vai para a espiritualidade. Como tu já foi rico, tu pede para vir pobre. Ah, eu quero ser morador de rua. Aí tu vem morador de rua. Eu venho moradora de rua, no caso, né? Aí o que acontece? Eu vou aprender a viver como um morador de rua para entender o que é morar na rua. Porque aquele morador de rua, Jesus se disfarça de morador de rua.
e cruza dentro de uma igreja pedindo para ser visto. E o que acontece? Eles expulsam Jesus de dentro da igreja porque ele está maltrapilho. E muitas vezes acontece isso. E a gente acha que está expulsando um morador de rua. O homem que se identificar com a vida futura vai melhorar sensivelmente a sua vida e a de quem estiver em volta. Aquele que pensar mais na sua vida espiritual, na sua vida moral, no futuro, vai melhorar bastante, tá? Essa atitude traz para o homem uma certeza de que a sua vida futura será de luz e paz. E o orgulhoso está na crença de que ele pode tudo. Ele não pode tudo. De que Deus não existe. Deus existe. Tá? O incrédulo não crê senão em si mesmo. Aquele que não acredita em Deus, ele crê só em si mesmo. Tem gente que diz, eu não acredito em Deus, só acredito em mim. Mas o que tem dentro de nós? Não é Deus? Quem fez nós? Não foi Deus? Crer em Deus e na vida futura é o primeiro passo para combater o egoísmo e o orgulho. Tá? E agora nós vamos ver o vídeo que o colega vai passar ali para nós, que eu escolhi para a gente entender melhor o contrário disso tudo, tá? Um grande abraço e todos voltem para casa na paz do Senhor. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Não é muito alto. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontos para correr. Enquanto elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Ubuntu para você. E é muito linda essa história. Obrigada por ouvir. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Zenaide, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Mantenha o coração aberto e ajude. Socorra o quanto puder e onde estiver, sempre que a vida traga um convite para que seja útil. Hoje é você quem estende a mão. Amanhã será alguém abrindo os braços na sua direção. A vida é uma permuta constante de auxílios e socorros mútuos. Então, não bloqueie esse fluxo divino com a indiferença. Mantenha o coração aberto e ajude. Que assim seja. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de paz e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.